pouca gente percebe, mas existe um detalhe muito interessante na vida do Luffy. Nós sabemos bastante sobre sua adolescência, sobre sua infância na Vila Fuchsia, mas existe um período totalmente apagado de sua história, os primeiros 6 anos de vida. Não temos nenhuma pista de como ele viveu, quem cuidou dele ou sequer como chegou até o avô Garp. Esse espaço vazio sempre chamou atenção, mas fica ainda mais misterioso quando lembramos que, exatamente nesse mesmo período, uma figura importante de Amazon Lyle morreu, Tritoma, a imperatriz que reinou antes de Boa Hancock. Ela teria falecido 13 anos atrás, vítima da famosa doença do amor. E aí vem a coincidência que não dá para ignorar. 13 anos atrás é justamente quando Luffy tinha 6 anos, a idade em que ela aparece pela primeira vez no anime. E seria mesmo coincidência que o passado desconhecido do Luffy se alinha perfeitamente com a morte de uma antiga imperatriz, ou Oda está escondendo algo muito maior por trás desse vazio. A cada pista que juntamos, a teoria de que Tritoma pode ser a mãe do Luffy começa a fazer cada vez mais sentido. Quando olhamos para a história das imperatrizes de Amazon Lyle, percebemos que existe um padrão curioso, quase como uma tradição silenciosa. Todas elas acabam se apaixonando por homens poderosos ou famosos. Gloriosa, por exemplo, se envolveu com ninguém menos que Gold Roger, o rei dos piratas. Depois veio Sharkey, que formou par com Rayleigh, o rei das trevas. E para completar, a Hancock acabou se apaixonando por Luffy, que carrega o título de futuro rei dos piratas. Não parece uma coincidência, parece quase uma regra da ilha. Agora, se Tritoma foi realmente a mãe de Luffy, isso só reforça o padrão. O homem por quem ela teria se apaixonado não poderia ser qualquer um, teria que ser alguém no mesmo nível dos outros nomes da lista. E quem mais se encaixaria melhor nesse papel do que Monkey D. Drago, o homem mais procurado do mundo, líder do exército revolucionário, ironicamente, pai do próprio Luffy. Mas seu sangue vem do revolucionário Dragon. Ele é filho dele. Filho do revolucionário Dragon? É o filho do maior criminoso do mundo. Essa ligação faz a teoria ganhar peso, porque mostra que Tritoma seguiu exatamente a mesma lógica de suas antecessoras e sucessoras, escolhendo um homem pelo qual faria parte da história como uma lenda. Agora, será que Drago e Tritoma realmente tiveram contato? Olhando para o contexto da história, a resposta pode muito bem ser sim. Primeiro, porque eles eram praticamente da mesma geração. Tritoma tinha cerca de 45 anos quando morreu, e Drago hoje também tem uma idade aproximada, que já os coloca lado a lado no tempo. Segundo, porque suas trajetórias parecem convergir em um ponto essencial, a luta contra a escravidão. Nós sabemos que Gloriosa foi responsável por resgatar as irmãs Górgonas, que haviam sido escravizadas. Esse detalhe bate de frente com a missão de Drago, que lidera o exército revolucionário justamente para combater o sistema opressor e libertar os que sofrem. Talvez Tritoma tenha conhecido Drago nesse meio tempo. Imagine o encontro dos dois, uma imperatriz disposta a desafiar regras e um líder revolucionário que dedicou sua vida à liberdade. O resultado desse elo seria exatamente o que Oda nos mostra no Luffy, o deus da libertação, aquele que traz esperança e quebra correntes. Essa herança simbólica, vinda tanto do pai quanto da mãe, faria todo sentido. Não é exagero pensar que o encontro de Tritoma e Drago poderia ter sido o ponto de origem do maior pirata de todos os tempos. Se Tritoma realmente foi a mãe de Luffy, a pergunta que surge é evidente: por que ela não criou o filho? A resposta está na própria cultura de Amazon Lyle. Desde sempre, a ilha é rígida por uma regra inquebrável. Nenhum homem pode viver por lá, nem mesmo um bebê teria direito de permanecer entre as Amazonas. De tempos em tempos, as mulheres que querem engravidar saem da ilha. E quando retornam, misteriosamente, sempre estão com uma mulher no ventre. Isso significa que, mesmo sendo imperatriz, Tritoma não poderia manter Luffy consigo. Para proteger a criança e evitar um conflito com sua própria tribo, ela precisou tomar uma decisão dolorosa. Nesse ponto, entra o avô de Luffy, o herói Garp. Conhecido por seu jeito durão, mas também por um certo senso de responsabilidade, foi ele quem assumiu a tarefa de levar o garoto. E onde o Luffy foi parar?
com a Dandan no interior daquela vila de bandidos, onde cresceu ao lado de Ace e Sabo. Mas o afastamento de Tritoma teve um preço. Diferente de outras amazonas que sofreram da doença do amor por romances proibidos, ela teria sido consumida por uma forma única dessa enfermidade, o amor materno, que seria a dor de não poder ver seu filho, de não estar presente nos primeiros anos de sua vida. Essa dor acorreu por dentro até levá-la à morte 6 anos depois. Isso dá ainda mais sentido à descrição do Oda, que revelou em uma CBS que Tritoma morreu dessa doença. Só que nesse caso, seria uma versão muito mais trágica, né? Causada pela ausência do próprio filho. Quando analisamos a linha do tempo, a teoria se encaixa quase como um quebra-cabeça perfeito. Vamos por partes. 19 anos atrás, nasce Luffy. Nesse mesmo período, Tritoma teria deixado Amazon Lily para seguir seu coração. Foi exatamente nesse ano que ela, até então rígida, aceitou de volta Gloriosa Ilha. E por que só nesse momento e não antes, quando a Gloriosa já estava sozinha após a queda dos Piratas Rocks? A resposta é muito simples. Tritoma só compreendeu os sentimentos de Gloriosa quando também experimentou o amor. Essa mudança de postura se conecta diretamente ao nascimento de Luffy. Depois, 13 anos atrás, acontece algo duplo e decisivo. Tritoma morre da doença do amor e Luffy surge pela primeira vez na obra já com 6 anos, morando na Vila Fuchsia. É justamente esse período de silêncio do seu nascimento, até os 6 anos, que coincide com a fase final da vida de Tritoma. A cronologia bate de forma tão precisa que é difícil não pensar que o Oda planejou isso como uma pista para quem presta atenção. Outro detalhe que deixa essa teoria ainda mais pontual é o envolvimento de Bartolomeu Kuma. Nunca mais vamos nos ver de novo. Adeus. Bom, como sabemos, em Sabaody, ele enviou cada chapéu de palha para um destino específico, sempre com um objetivo claro. Zoro foi parar na ilha de Mihawk, o espadachim supremo que ele queria superar. A Nami foi levada para aquela ilha do céu, cheia de segredos sobre o clima. Sanji caiu em Kamabaka, reino de culinária medicinal. Nikorobe foi resgatada pelo exército revolucionário. Cada escolha tinha um motivo lógico, mas e o Luffy? Porque ele foi parar na Ilha das Amazonas, uma ilha de mulheres guerreiras onde homens sequer são permitidos. Se olharmos com atenção, essa escolha deixa de parecer aleatória. Kuma pode ter mandado Luffy justamente para o lugar de onde ele descende, como se de certa forma estivesse devolvendo o garoto às suas origens. A pergunta então é, como diabos Kuma conhecia a Ilha das Amazonas? Afinal, nenhum homem deveria ter acesso àquela ilha. A resposta pode estar na ligação dele com Drago. Antes de virar um Chichibukai, Kuma era subordinado do exército revolucionário, e não seria estranho se tivesse acompanhado Drago até Amazon Lily em alguma ocasião. E se Drago tinha uma conexão com Tritoma, isso explica tudo. Kuma não teria escolhido o destino de Luffy por acaso, mas sim com base nesse passado oculto. Um detalhe que pode parecer pequeno, mas que não dá para ignorar, são os números. No capítulo 1156, quando Tritoma aparece, é possível identificar nos traços de sua arte referências aos números 5 e 6. Para alguns, pode ser apenas coincidência, mas quando lembramos da trajetória de Luffy, esses números se repetem tantas vezes que é impossível não levantar suspeita. Desde pequeno, Luffy usava uma camiseta com os números 5 e 6 estampados. No Coliseu Corrida, seu número de inscrição era 0556. Quando formou sua grande frota, ela reuniu exatamente 5.600 membros. Na batalha contra os Gorosei 6, até o bastão criado por Luffy carregava os números 5 e 6. E se olharmos para o próprio nome da fruta Gomu, o Go significa 5 e o Mu significa 6. Oda sempre trabalhou com simbolismos escondidos, pistas sutis que só fazem sentido mais tarde. Antes mesmo de Luffy revelar a forma despertar de Nika, já havia arranhões no rosto dele que formavam esse kanji. Então, por que não pensar que esses números em Tritoma também foram uma pista deixada propositalmente a conectando ao protagonista? Se for verdade, é mais uma camada que reforça a ideia de que ela pode ter sido a mãe de Luffy. Falando nisso, Luffy, parece que você se encontrou com seu pai. Hein? Com meu pai? Como assim pai, João? Eu tenho um pai? É sério isso?
Muita gente pode se perguntar se tudo isso fosse verdade, porque Oda nunca deu tanta importância à mãe de Luffy. A resposta pode estar em algo que o próprio autor já afirmou em uma entrevista na CBS. A mãe de Luffy não terá relevância na história. Isso significa que ela não aparecerá como personagem ativa, influenciando diretamente os eventos do presente. E é exatamente por isso que Tritoma se encaixa tão bem nesse papel. Ela já está morta, não participa da trama atual e só serviria como um detalhe extra, enriquecendo o passado do protagonista. Resumindo, saber que ela existiu, que ela teve uma história e que sua vida se cruzou com Drago não muda o rumo da narrativa, mas dá ao público uma nova perspectiva, um olhar mais profundo sobre o que moldou o personagem que conhecemos hoje. Se essa teoria fosse confirmada, ela traria um simbolismo poderoso para a trajetória de Luffy. Isso porque ele não seria apenas o garoto da Vila Fuxa, mas também um descendente da Ilha das Amazonas, carregando um elo direto com a Ilha das Mulheres Guerreiras. Essa origem criaria uma conexão ainda mais forte entre ele e a Hancock, a atual imperatriz que se apaixonou por ele. Não seria apenas um romance improvável, mas algo que o destino já vinha costurando há gerações. Além disso, o título de imperatriz apaixonada pelo futuro rei dos piratas passaria a ter um peso ainda maior. Não seria apenas uma repetição do padrão das imperatrizes anteriores, mas uma confirmação de que o vínculo entre Amazon Lyle e Luffy nunca foi por acaso. Quando juntamos todas as peças, o quadro é impressionante. A linha do tempo que bate com perfeição, a morte de Tritoma por uma doença do amor diferente de todas as outras, o envolvimento de Drago, o gesto de Kuma, os números 5 e 6 espalhados como pistas e até a fala do Oda confirmando que a mãe de Luffy não teria relevância. Tudo isso constrói uma teoria sólida, que pode até nunca ser confirmada oficialmente, mas que faz todo sentido dentro da obra. No fim, resta a dúvida: será que Tritoma realmente foi a mãe do futuro rei dos piratas? E o Oda apenas escondeu essa verdade em pequenos detalhes? Ou será que estamos apenas diante de uma coincidência criada para atiçar a imaginação dos fãs? E você, acredita que a Tritoma é a verdadeira mãe de Luffy? Ou acha que o Oda ainda vai nos surpreender com outra revelação? Comenta aqui embaixo.